Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, agradecemos o Teu cuidado. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada um de nós nesse instante com alegria, com entendimento da Tua palavra. O entendimento da Tua palavra é tudo que nós queremos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelo Teu cuidado permanente com cada um de nós. Abençoa cada uma das pessoas que estão conosco aqui. Visita cada lar, visita cada família e traz a cada pessoa, Pai, a alegria da Tua presença. É muito bom estarmos na Tua presença. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só. Então, eu espero que você, chegou aí, esteja com a sua Bíblia aberta. Nós estamos lá na primeira carta de João, capítulo 4, né? Estamos lá no capítulo 4 hoje. Pequenininha a carta, né? Carta pequenininha. Estamos no capítulo 4 e segunda-feira a gente fecha isso aqui, tá? Essa carta, capítulo 4. Então é muito pequenininha. A segunda carta e a terceira carta, então, é um capítulo só cada uma. Mas eu quero, fica aquela recomendação, você, né? Faça uma leitura como sendo uma carta de amor endereçada a você, tá? Então, leia essa carta, faça aquele propósito que nós fizemos aqui no início da semana, durante toda a semana, né? Por uma semana, leia a carta todos os dias, tá? Leia e esteja atento a cada um detalhe, né, dessa carta aqui. Você vai ver como vai ser rico para a sua vida. Mas vamos lá, vamos seguir aqui então. Vamos no capítulo 4. A gente viu ontem no capítulo 3, nós vimos ali a continuação, né, a preocupação de João com os cristãos, né, e com as doutrinas que estavam sendo ali, as filosofias e doutrinas enganosas que estavam surgindo, né? Aliás, surge a todo tempo, né? Hoje em dia, nós temos ainda pessoas surgindo com doutrinas enganosas. Mas aí vimos, o apóstolo João, ele trabalha a questão, né? A gente viu no capítulo 3, trabalhou muito aquela questão filho de Deus e filho do diabo, né? Quem é filho de Deus, ou seja, quem está filiado a Deus, quem está filiado ao diabo, quem se utiliza da proteção de Deus, quem se utiliza da proteção do diabo, os enganos, né? Que às vezes as pessoas fazem isso de maneira enganada mesmo, tá? Então, vimos que o mandamento do amar é um mandamento desde sempre, como ele disse, vocês sempre ouviram isso. Então ele fala sobre o mandamento de amar uns aos outros. Aliás, toda a carta de João, ele é uma carta de amor, ele fala muito do amor de Deus. Hoje ele vai falar com mais ênfase sobre a questão do amor, dizendo, a gente viu ontem, no capítulo 3, que João deixa claro que amar não é apenas um desejo, uma intenção, mas amar é uma coisa prática. Tá? Então, quem ama, ama na prática, exerce, né, o amor, demonstra o amor. O amor é algo que é sempre direcionado a alguém. Eu estou amando, né? É um verbo que é uma ação que você faz em direção a outra pessoa, sempre, né? Então, o amor é isso. O amor é quando a gente expressa em atitudes, né, para com alguém. Então vamos ver aqui no capítulo 4, o que é que ele traz aqui no capítulo 4. Deixe-me ler aqui então o começo do capítulo 4, ele diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que
confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que não confessa Jesus, não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha, vamos dar uma paradinha aqui só para a gente examinar uma coisa. João está falando aqui muito claramente sobre discernimento de espírito. A gente discernir se o espírito é de Deus ou se o espírito não procede de Deus. E o que João está querendo dizer com isso aqui? É um fato, como a gente já está falando desde o início dessa carta, estavam surgindo diversas doutrinas, tá? E às vezes chega uma pessoa, um profeta, ou seja, alguém falando em nome de Deus, falando, estou falando por Deus, e vem com um ensino completamente assim, distorcido. Ele diz, vocês têm ouvido falar sobre o anticristo. E o anticristo já está entre nós, ou seja, porque Cristo já estava entre nós. Cristo já foi revelado. Então, se Cristo foi revelado, existem muitos anticristos. É o que ele trabalhou ontem no capítulo 3º. Tá? Mas ele destaca aqui sobre essa importância de examinar se o Espírito procede de Deus, ou seja, se aquilo que está sendo falado procede de Deus. E ele dá uma dica, pensa assim, poxa, eu fui lá em algum determinado lugar, uma pessoa veio falar em nome de Deus e falou uma determinada... Será que isso aqui realmente vem de Deus ou não vem? Isso procede de Deus? Como é que a gente vai discernir, né? Então, essa é a questão. Como é que eu vou discernir se o Espírito é de Deus ou não é? Essa é a grande confusão. Que muitas vezes, já vi isso, muitas vezes, dessas reuniões, pessoas estão ali e recebem uma palavra, recebem uma profecia, alguma coisa, e fica sempre aquele temor. Será que isso é de Deus? Será que isso não é de Deus? Ou será que eu me enganei? Foi na carne? Foi no meu sentimento? Será que... Então, como eu entender se aquilo efetivamente procede de Deus ou não procede de Deus? A gente viu lá em Atos 17, em Atos 17 tem uma coisa muito interessante. Quando Paulo e Silas estão viajando, ali, naquela viagem, estavam indo para Atenas, e no caminho eles param numa cidade chamada Bereia, e Paulo vai pregar ali em Bereia. A gente viu isso aqui quando a gente viu o Atos, o livro de Atos. E aí, Paulo lá e via o seguinte, que a turma ali de Bereia era pessoa muito preparada ali na região da Tessalônica, era um povo esclarecido, um povo muito culto, e eles tinham por princípio o seguinte, tudo o que lhes era dito, eles iam confirmar na palavra. E aí Paulo dizia, não, ele estava pregando e eles iam lá confirmar na palavra. Então, olha, em primeiro lugar, esse é uma grande orientação para eu discernir se as coisas são de Deus ou se não são de Deus. Sabe por quê? Porque Deus jamais se contradiz. Deus não se contradiz. Então, jamais alguém seria um espírito de Deus, se fosse alguma coisa de Deus, chegasse para você e dissesse assim, por exemplo, vai lá e só dessa vez minta nessa situação. Não. Deus está dizendo que a gente não deve mentir, por que se uma coisa que vem promovendo a mentira, ou seja, se está contrário à palavra de Deus, a gente já discerne logo. O discernimento é imediato. Mas João está dizendo aqui, nesse capítulo 4, ele fala que a gente não ser enganado por alguns profetas. Tá? E existia naquela época, e isso perdurou por muito tempo, que é o seguinte, pessoas que negavam que Jesus Cristo efetivamente veio como homem.
Pessoas até diziam, não, Jesus, o Filho de Deus e tudo, para mas eles, como aquelas pessoas não tinham visto Jesus ressurreto, não tinham visto a ressurreição, para eles, né, sobretudo quando isso se espalha na região, uma região onde era originalmente politeísta, um mundo grego, um mundo helênico, e aí dizer o seguinte, não, Deus nasceu homem, viveu como homem, e aí eles não acreditavam e começaram a ter uma doutrina que Jesus não, Jesus, né, é um ser iluminado, ele veio, fez tudo e simplesmente voltou para o céu. Ele como Deus veio e voltou, e não fala de Jesus homem. Então essa doutrina ela perdurou por muitos anos, até a Idade Média isso aconteceu. Hoje, né, eu não duvido ainda exista focos desse tipo de pensamento. E João está dizendo aqui justamente o seguinte, olha, se você quer ver, né, na base, assim, se realmente procede de Deus, ele diz aqui, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, procede de Deus. Sabe por quê? Porque diz o seguinte, ele veio em carne, ele morreu e ele ressuscitou. Então, o Deus, né, se fez homem, sofreu para pagar o preço pelo nosso pecado. Então, esse é o plano de salvação. Então ele diz, quando alguém confessa isso, quando confessa e crê nisso, isso procede de Deus. Quando não, isso não procede de Deus. Ele estava combatendo aquelas heresias, ali do docentismo, do gnosticismo. Então, esse é o espírito do anticristo, ao qual vocês já ouviram que está vindo e agora está no mundo. Então, João é muito aqui nessa situação, ele bate muito forte nessa questão aqui. Olha, Jesus veio como homem, porque isso, o fato de ele ter vindo como homem e morrido e ressuscitado, isso atestava efetivamente o plano de Deus da nossa redenção, da nossa salvação, que ele vai detalhar um pouco mais adiante. Mas vamos seguir aqui, verso 4, acompanha comigo aí, para não se perder, vem comigo. Diz assim no verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha, esse verso 4 aqui, ele traz exatamente aquele contraste que eu já tinha trabalhado no capítulo anterior também, né, sobre o mundano e o divino. E ele diz, aquele que está em você, tá, ele é maior do que aquele que está no mundo. Olha, isso aqui, quando ele está falando isso, ele está falando do Espírito Santo que nós recebemos. Ou seja, o Espírito Santo agora habita em nós. Quando nós recebemos Jesus, nós somos cheios, plenos do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora habita em nós. Então ele diz aqui, olha, vocês são de Deus e já os venceram. Venceram quem? Venceu esses espíritos do anticristo. Porque maior o que está em você, maior o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Aquilo que vem apenas por conhecimento, por filosofia, por teoria, né, isso é muito menor do que aquilo que efetivamente vem de Deus. Tá? Então, aliás, esse versículo 4 aqui é um dos versículos chaves assim, de 1 João, que são muito citados. Né? Quem nunca ouviu alguém falar assim, né, maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, vem exatamente daqui de 1 João 4,4. Tá? Então, vem aqui. Olha, verso 5. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Percebe que João está sempre dando aqui, né? Fazendo o ponto e contraponto. Ponto e contraponto.
Tem o espírito da verdade e o espírito do engano, da mentira. Então ele diz, aquele que procede de Deus e o que não procede de Deus. Aquele que é de Cristo e aquele que é do anticristo. Aliás, essa questão aqui de que nos ouve, né? Nos ouve. Aquele que é de Deus nos ouve. Isso João escreveu lá no Evangelho. Ele escreveu justamente quando aquele texto que Jesus está se defendendo, ele está falando, argumentando diante de Pilatos. Jesus está ali, no discurso com Pilatos, lá em João 18, e ele fala exatamente o quê? Que todos aqueles que são da verdade são os que me ouvem. Então ele diz assim, você não pode me ouvir, você está cego, você não está em Deus, você não está com Deus. O Espírito Santo não habita em você. Como é que você vai me ouvir? Quer ver? Isso, vou abrir aqui só para a gente pegar como é que está escrito direitinho mesmo. Cadê? Está aqui, ó. Evangelho de João, no capítulo 18. Cadê? Está aqui, ó. No verso 37, Pilatos vira para Jesus e diz, então você é rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Percebe? Jesus, ele declara aqui, ó, aqueles que são da verdade me ouvem. E aí quando Pilatos continua aquele discurso, mas o que é verdade? São muitas verdades, eu também sou a verdade. Aí entrou naquela, né? E é o que João está dizendo aqui. João está dizendo, olha, eles são do mundo. Isso aqui é coisa que vem do mundo. Eles ouvem o que vem do mundo. A gente precisa ter essa noção, né? Essa noção do que é o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem muita gente, até os dias de hoje, que embarcam, né? Que entram muito facilmente no espírito do erro, no espírito do engano. Mas aí, a partir daqui agora, ele fala essa questão, a importância de você discernir os espíritos, que procede de Deus, não procede de Deus, mas aí ele vai entrar, e o restante desse capítulo todo, ele dá uma ênfase muito grande, muito forte, de volta no amor de Deus. Olha, e aqui é fantástico, essa carta, né, sobretudo aqui o capítulo 4, ele dá uma ênfase na questão do amor sacrificial, o amor generoso de Deus, o amor que vem de Deus. Acompanhe comigo. Verso 7. Verso 7 ele diz aqui, né? Vê a ênfase que ele dá. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, e só aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Vê, ele está dizendo, né? Amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Quem é nascido de Deus e conhece Deus é que pode amar. Isso eu acho muito, né, interessante, essa questão, porque olha só, acompanhe comigo aqui um raciocínio. Né? João vem falando o tempo todo de engano, o que é verdade, o que é mentira, aqueles que são filhos de Deus, filhos do diabo, aqueles que são de Cristo, os que são anticristo. Ele está sempre dando o contraponto. Mas aí João, ele vem aqui e fala o seguinte, olha, quanto a nós precisamos amar. A atitude que nós precisamos ter é de amar. E aqui, para mim, isso é o exemplo clássico de que o que é a atitude de um cristão, que é combater o erro e não combater o errado. Né? O errado, no caso, é a pessoa errada. E tem muita gente que gasta suas energias sempre em combater pessoas e não em combater as ideias que estão com aquela pessoa, em combater o engano que está com aquela pessoa.
Ou seja, a gente corre o risco, né, de jogar a pessoa fora com o engano que ela está. Tá? Então, isso é um equívoco. A gente precisa discernir, separar o que é a pessoa que está errada do erro da pessoa. Então, a pessoa precisa ser amada. Isso é muito difícil, né? Isso não é uma coisa simples, não. A gente amar aquela pessoa que a gente julga errada, a gente julga equivocada, mas esse é o grande chamamento. Tá? Paulo, ele escreve né, nas suas cartas lá, escreve aos Romanos, e ele diz o amor, como Deus nos ama, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não passou a nos amar quando nós ficamos bonitinhos, bonzinhos, comportadinhos, fomos para a igreja, aquilo tudo certinho, e aí Deus, agora Deus me ama. Não, 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 não. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, ele nos ensina a isso. Também que nós precisamos amar, né? Aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus é quem ama. E aí o verso 8. Quem não ama não conhece a Deus. E afirma, porque Deus é amor. Olha, vê que essa expressão aqui, ele vai usar mais adiante de novo. Deus não tem amor. Né? Não é que Deus tenha amor. Não é que Deus, quando alguém merece, Deus ama aquela pessoa. Não, não, não. Deus, ele é amor. Ou seja, toda a relação de Deus é baseada no amor. Né? Quando Deus está dando uma bronca, está dando uma dureza, está em silêncio, qualquer coisa, ele está amando. Deus é amor. A essência de Deus é amor. É isso que João está trazendo aqui. Olha, Deus, ele é amor. Então, quem não ama, não está em Deus. Então, essas pessoas não estão em Deus. Então, aí vai no verso 9. Olha só. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Então, ele está dizendo, ó, Deus é amor. E Deus é amor. E como é que ele manifesta esse amor? Como é que Deus ama? E ele mostra a essência do amor de Deus, está aqui, ó, no verso 9 e 10, quando ele diz, Deus manifestou, ou seja, revelou, mostrou, né, tornou visível o seu amor de que maneira? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha, vê aqui a evidência. Qual é a evidência do amor? A evidência do amor é dar o seu próprio Filho pelos pecadores. Vê, isso é um amor assim incomparável. Nenhum de nós aqui tem esse amor, não. Né? Assim, a gente não tem essa dimensão de amor. A gente tem, às vezes, digamos assim, atitudes de amor. Mas essa essência permanente, um amor ali constante, isso é um atributo de Deus. Ele nos amou, tá? E ele fala aqui que foi esse amor que foi propiciação pelos nossos pecados. A gente viu aqui em João mesmo, ele fala isso antes, lá no capítulo 2, ele fala sobre isso e a gente tinha visto essa questão lá em Romanos, tá? Romanos 3, 35, a gente vê justamente Paulo trabalhando essa questão de que Jesus veio como propiciação, ele se apropria dos nossos pecados. Foi esse o amor de Deus. Enviou o seu Filho, não simplesmente para um ato qualquer de que as pessoas fossem fazer ali, né? Não foi um ato qualquer, não foi um ato simbólico, foi uma propiciação.
Ou seja, ele se apropriou dos nossos pecados, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ou seja, é aquela pessoa que não deve nada a ninguém e vai lá e assume a dívida dos devedores. Foi isso que Deus fez, foi esse o amor dele para conosco. Tá? Então, vamos seguir aqui, vamos seguir. Olha só, verso 11. Amados, eu sou amarrado nessa, assim, quando o João está falando, né, aqui assim, ele sempre fala filhinhos, amados, né, então é muito amoroso ele, assim, como quem está dizendo assim, eu estou me importando com você, eu quero que você entenda, eu me importo com você. Então ele diz, amados, né, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha, aqui ele está, no verso 11, ele está dizendo o seguinte, olha, já que Deus nos amou assim, a gente precisa também amar as pessoas. E por que isso? Verso 12. Olha, preste atenção, vê se você acompanha comigo, vê se você concorda com esse meu raciocínio. Esse é um raciocínio que eu estou fazendo aqui com base nesses versos 11 e 12. Diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, por que ele está dizendo, olha, ninguém jamais viu a Deus? E aí ele disse antes que Deus é o quê? Deus é amor. Então, a única maneira das pessoas verem a Deus é verem o amor. E é para isso que ele diz que nós devemos amar. Nós devemos amar uns aos outros para que as pessoas vejam esse amor. Ou seja, as pessoas vendo o amor, se contaminando com o amor, essas pessoas vão se aproximar de Deus. Percebe? Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Por isso amem uns aos outros. Olha só, isso para mim é uma coisa assim, né? Aliás, esse é um grande mandamento, né? Esse é o grande mandamento que Jesus disse. Tá? Então, Jesus disse, ou seja, as pessoas vão ver a Deus. Já pensou nisso? As pessoas vão ver Deus através da sua atitude, através do seu gesto de amar as pessoas. Tá? Agora, presta atenção. Não é aquele amor que dá cheiro, eu tô aqui com o meu amado, minha amada, né? Eu tô com meu filho e boto meu filho no colo e dou um monte de beijinho assim, e as pessoas estão vendo o meu amor pelo meu filho. Não. Isso é um amor que as pessoas vão dizer assim, tá fazendo isso porque é o filho. Tá fazendo isso porque é a esposa, porque é o marido. As pessoas não vão associar isso a amor. As pessoas vão associar isso a afeição, a carinho, a desejo, a egoísmo muitas vezes. O amor verdadeiro é uma atitude que você faz para uma pessoa que não merecia. Não merecia. Aí sim. Aí as pessoas vão ver o amor. Vai ver? Você está fazendo um amor ali diferente. As pessoas estão vendo realmente ali amor, realmente despreendimento. Ou seja, aquela pessoa não está ganhando absolutamente nada com aquilo. Muito pelo contrário. Está perdendo às vezes. O amor sacrificial é uma perda. Esse é o grande lance do amor ágapos, o ágape, a palavra grega que traz para o amor. Então, esse tipo de amor é um amor completamente diferenciado, tá? Mas vamos seguir. Olha só, aqui a gente parou aonde? Verso 12. Olha só, no verso 13, aí, verso 13 até o 16, acompanha comigo aqui, vê que coisa legal. Diz assim, ó, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos
que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha, aqui João reafirma uma questão fantástica que ele tem falado desde o início da sua carta, que ele aborda muito no Evangelho, a partir de Jesus, obviamente, mas aqui ele está falando o seguinte, nós sabemos, ou seja, nós precisamos ter uma convicção. Essa convicção, ela parte primeiro do seguinte, que ele nos deu o seu Espírito. Tá? Olha, gente, a certeza da salvação, ou seja, essa certeza de uma filiação, a certeza, né, de quem confessa a Jesus. Nós vimos lá no capítulo 2, quando a gente viu o capítulo 2, a gente viu isso, a importância de confessar. Né? Isso, ou seja, é essa convicção que vai trazer uma confiança. Ou seja, a confiança, né, a certeza da salvação, que eu vejo algumas pessoas às vezes relutando, né, tem dúvida sobre a minha salvação. Eu preciso ter uma convicção da minha salvação. E olha só, e a gente vai seguir aqui. Olha só, quando ele diz assim, no verso 17, dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos com ele. Olha, confiança que ele fala aqui. A confiança que vai até o dia do julgamento. Gente, confiança é uma segurança. Você tem uma confiança. É muito bom você confiar, né? Você confiar em alguém, confiar em alguma coisa. Né? Imagina, a desconfiança, ela dá o quê? A desconfiança traz medo. Medo de sofrer. Né? Imagina um paraquedista, né? Ele quando pula lá de não sei quantos mil pés, lá, e ele pula, você acha que ele está duvidando ou confiando nos seus treinamentos, no seu paraquedas? Ele tem uma confiança total, ele entregou a sua vida naquela confiança. Né? Então ele confia cegamente, confia completamente. Então a confiança, ela lança fora o medo. E ele está dizendo aqui, trabalhando o seguinte, olha, eu só vou ter essa confiança quando eu estou convicto do amor de Deus por mim. Eu estou convicto dessa salvação. Né? Eu estou convicto que esse amor incondicional me encontrou. Então, isso me traz confiança. E aí, no verso 18, ele diz o seguinte, né? No amor não há medo. Não há medo. Percebe que a confiança, o contrário da confiança, leva ao medo. Quando nós não temos confiança, nós temos medo. A pessoa que não confia em alguém, ela tem medo de se machucar com aquela pessoa, de ser traída por aquela pessoa. Ou seja, a falta de confiança produz medo. Tá? E o medo retroalimenta a desconfiança. Mas a confiança, ela tira o medo. Quando eu tenho confiança, eu não tenho medo. Não tenho medo. E ele diz que essa confiança, né? Ele diz o quê? Essa confiança, ela vai até o julgamento. Né? Até o julgamento. Nós confiamos. Olha só, até o dia do juízo. Ou seja, o dia do juízo. Tem muita gente que morre. Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Né? Será? Ou
seja, é essa confiança no amor de Deus por mim. Eu confesso Jesus, eu tenho uma confiança na salvação, que essa minha confiança vai até o juízo. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma no dia do juízo. Não é, tem gente que acha assim, essa história de a pessoa dizer que tem certeza da salvação é uma arrogância, é uma prepotência. Não, 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 não. A pessoa dizer que tem certeza da salvação é uma confiança no amor de Deus. Porque, exatamente, o medo, ele remete a quê? Medo remete... A pessoa está com medo de uma consequência qualquer. Uma punição, um sofrimento, um castigo, né? Uma dor. Isso é o que o medo provoca. O medo provoca isso. Tá? E a confiança não. A confiança... E aí ele diz aqui, né, no verso 18, ele diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Vê? Tá vendo aquilo que a gente disse? O medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor que dá a confiança. Então, quando eu tenho plena confiança no amor de Deus, eu não tenho medo do julgamento. Eu não tenho medo do julgamento. Eu posso ter medo de outras coisas aqui das pessoas, né, por não ter uma confiança. Mas eu tenho eu tenho uma confiança. Aliás, quando Paulo, lá em Efésios 6, você conhece aquele texto em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus, se revistam da armadura de Deus, né, para as lutas espirituais. Aí a armadura de Deus, ele fala o seguinte, bote na cabeça o quê? O capacete da salvação. Ou seja, o que protege a minha cabeça, a minha mente, o que vai me proteger, os meus pensamentos, é a salvação. É exatamente a certeza da salvação é que vai proteger a minha mente. Ou seja, o diabo não terá poder sobre a minha vida. Isso é a certeza da salvação. Tá? Então, a gente vai ver, né? Vai ver depois, assim, ó, aquele que nasce de Deus, o maligno não lhe toca. Né? Isso fica para o próximo capítulo. Mas o perfeito amor lança fora. Nós somos aperfeiçoados no amor. E aí, no verso 19, ele diz uma coisa aqui muito interessante, que é assim, vê, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu gosto muito desse versículo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Então, nós, efetivamente, só podemos amar como um reflexo, né, do amor que nós recebemos. É porque ele nos amou primeiro. Pelo fato de ele ter nos amado. Né? Assim, às vezes, isso é muito expressivo no amor que a gente conhece, né? No amor relacional. Às vezes um amor carinho. Eu só vou dar carinho se eu receber carinho, em geral. Então, em geral, a pessoa ela só vai dar aquilo que recebeu. Então, esse amor sacrificial, esse amor incondicional, o amor pelo inimigo, como Jesus diz, devemos amar os inimigos, a gente só tem condições de amar porque Deus nos amou primeiro. Porque nós recebemos esse amor primeiro. Tá? Então, e aí, no verso 20, ele traz aqui uma coisa que nós falamos até ontem no capítulo anterior, ele fala algo semelhante, que ele diz assim, vê só, versículo 20 e 21, ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha,
A gente trabalhou ontem essa questão aqui do amar, né, ao outro, né? Quem eu não posso dizer que eu amo se eu tenho ódio por alguém, tá? Agora, esse versículo aqui, sobretudo o 20, mas sobretudo o 21, ele para mim é a explicação clássica do grande mandamento que Jesus deu, né? Quando ele diz assim, ó, ele nos deu esse mandamento, ele diz: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, ele sintetiza o mandamento. Quem ama a Deus, ame o seu irmão. É uma coisa assim, não é assim, quem ama a Deus, também, quem sabe, talvez, se quiser, se der. Não, quem ama a Deus, ame, é imperativo. Quem ama a Deus, ame o seu irmão. E olha, o grande mandamento, que tem lá em Mateus 22, vamos lá, vamos abrir Mateus 22. Cadê? Aqui. Cadê? 22. Eu estou vendo 20 aqui. Tá aqui. Mateus 22, 34. Né? O maior mandamento, o grande mandamento. E aí, diz assim, né, aqui que um perito da lei pôs à prova essa pergunta, no verso 36. Mestre, qual o maior mandamento da lei? E aí Jesus respondeu, verso 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, todo. Ou seja, é completamente. Não ame mais ou menos, não ame meia boca, não. Ame de todo o coração, ame de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele diz, esse é o primeiro e maior mandamento. Mas o segundo, que é semelhante a esse, ou seja, igual, né? É semelhante, ou seja, essa mesma vibe aí de amar a Deus é o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Foi o que Jesus disse. Olha, ame ali a Deus com tudo que você tiver. Pá, vá, força total nesse amor. Mas semelhante a isso, se você não consegue, como é que eu posso amar a Deus? Porque às vezes, né, tem gente que buga com isso. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou expressar o meu... Será que amar a Deus é só levantar as mãos? No louvor, ficar de olho fechado, levantando as mãos? Não. Se você não está entendendo o que é amar a Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, amar as pessoas. Amar as pessoas é, sim, a maior expressão de amar a Deus. Tá? Então, a gente fecha como ele abriu lá. Eu não devo, né, estar focado nos atos das pessoas, mas na essência de quem é a pessoa. Eu condeno atitudes, eu condeno atos. As pessoas amam. Tá? As pessoas precisam ser alvos do meu amor. Isso envolve, sabe quem? Isso envolve as pessoas que pensam politicamente diferente de mim. As pessoas que são de outra religião. Né? Eu estou falando aqui assim, as pessoas que têm uma outra, né, corrente qualquer. Porque é o seguinte, é muito triste quando a gente vê hoje nas mídias sociais, né, a maior projeção. Estava vendo um estudo, né, que dizia, estudo de marketing, que dizia que hoje a maior projeção, quem mais se projeta nas mídias sociais são os haters. Né? Os haters são os odiadores, aquelas pessoas que têm um discurso de ódio. O discurso de ódio, ou seja, combater. As pessoas vão ali e simplesmente combatem ferozmente as pessoas. Tá? Então esse discurso de ódio é definitivamente de quem
não ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você ama também o seu irmão, ama as pessoas. Tá bom, gente? Então é isso. Então esse é o 4º capítulo de 1 João. Eu espero que tenha falado alguma coisa especial hoje ao seu coração, tá? Fica a mesma recomendação que eu tenho dado, que eu dei no início também. Releia essa carta, né? Leia essa carta, sublinhe alguma coisa que anote, alguma coisa que falou ao seu coração, tá? Isso aqui traz sim para cada um de nós, traz um encorajamento, né? Que essa carta amorosa que João nos deu sirva sim para cada um de nós como um encorajamento para que nós sejamos um pouquinho melhor, né? A gente está caminhando, né, a melhorar um pouquinho mais a cada dia, tá bom? Eu quero orar agora então aí pela sua vida, né, que você coloque diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o teu santo nome, colocamos cada vida, cada pessoa. Ó, vem Espírito Santo de Deus, que tu possa estar trazendo, Pai, a cada vida aqui, o entendimento desse teu amor, um amor tão especial, um amor tão diferenciado. E nós queremos, Pai, simplesmente, nós não queremos nos esforçar para amarmos igual. Nós queremos, Pai, precisamos nos esforçar para entender o teu amor. O amor que tu nos amaste. E com certeza, quando nós compreendermos e tivermos a convicção do amor incondicional com o qual tu nos amaste, nós estaremos habilitados, sim, a amar. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra na nossa vida essa convicção do teu amor por nós. Um amor incomparável. Um amor que tu nos amaste primeiro. Queremos entender essa essência do teu amor, para que nós possamos, sim, Pai, nós possamos mudar a nossa mente, ter essa mudança de mente e passarmos então a amar, porque nós temos o teu Espírito Santo dentro de nós. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado por esse amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.